Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Quem sentiu o Espírito Santo aí? Aleluia. É bom, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos para o Novo Testamento, o livro Romanos. Conhecido como a carta de Paulo, né, aos Romanos. Capítulo 5. Hoje vamos relembrar um pouquinho, hoje vamos falar um pouquinho, vamos, até porque não dizer ensinar um pouquinho, né, sobre duas coisas base da vida do cristão. Amém? Amém. Vamos falar de fé e graça. Amém? Amém. Repita comigo: fé, e graça. E graça. Aleluia. Glória a Deus. Então esse capítulo 5 do livro dos Romanos, né? Escrito para os Romanos, da igreja de Roma. Esse capítulo 5 trata dessas duas coisas base, né? Do fortalecimento, tanto da igreja romana na época, como também para nós nos dias de hoje. Amém? Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Amém? É para todo crente que verdadeiramente crê. Vamos ler do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 5. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos para o versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Agora localize o versículo 14 e o 15. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia! Agora o versículo 21. Para que, assim como o
pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Amado Deus, nos ajuda neste momento, Senhor. O Espírito Santo traga discernimento ao coração dos irmãos para que recebam, entendendo essa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Capítulo 1, né? Capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado. Amém? Se está dizendo, sendo, pois, justificados. Amém? A justificação pela fé produz vários resultados aos crentes. Não foi isso que nós vimos do versículo 1 ao 5? Não é? Sim ou não? Sim. A justificação pela fé produz vários resultados aos crentes. Um deles, a paz com Deus. Não é? É o que aqui Paulo está ensinando aos romanos. E é o que nesta noite aqui nós estamos relembrando aos irmãos. Não é? Justificação, né? Eu me justificar dos meus pecados por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por fé, acreditar que Ele morreu lá naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, né? Subiu, está à destra do Pai, amém? Tentando no momento, né? No regresso, para cumprir a palavra que nos foi dada, estarmos com Ele, amém? Então, para que nós possamos crer nisso, a gente precisa botar em desenvolvimento a fé. E quando a gente começa a acreditar, dá ênfase a isso, detalhe muito importante do cristão, portanto somos chamados cristãos. Estão entendendo? Aqui não estamos tratando o crentinho, como muitos falam, o crentinho aí, né? Depois eu vou explicar esse crentinho no diminutivo, né? Mas cristãos, semelhantes, parecidos, seguidores, discípulos, né? Quem age igual, pequeno Cristo, imitando a Cristo, amém? Essa era uma das coisas que Paulo gostava muito de fazer, imitar a Cristo, ser imitador de Cristo. Então isso nos leva a termos paz com Deus. Nos traz a graça de Deus, nos traz a esperança, nos traz a firmeza diante das tribulações. Isso nos traz o amor de Deus, isso nos traz o Espírito Santo, isso nos traz o livramento da ira de Deus, da ira futura. Isso nos traz reconciliação com Deus. Isso nos traz salvação pela vida. Isso nos traz a presença de Jesus para a nossa vida. Isso nos traz o regozijo em Deus. Amém? Isso tudo é do versículo 1 ao versículo 11. Paulo está tentando colocar isso no coração dos romanos. Amém? E o que é que Paulo continua no decorrer do capítulo, tentando ensinar o povo? A questão de nós nos gloriarmos nas tribulações. O que Paulo fala, segundo o que Paulo ensinava, que as tribulações fazem parte das bênçãos de Deus na vida do crente. E o crente da nossa geração parece que não acredita nisso. Amém? Quando passa uma tribulação, quando passa uma dificuldade, que vem uma provação, que vem, a primeira coisa que ele pensa: ah, Deus esqueceu de mim.
Começa a vir a dúvida no coração se Cristo realmente o ama tanto, se Cristo se faz presente. Ou muitas vezes vai além disso ainda, né? Quando vem as tribulações, as dificuldades, já aconteceu isso comigo. Mas eu vejo que é muito recorrente isso na vida dos crentes, não é novos convertidos. Quando as tribulações vêm, quando a batalha começa, aquela luta começa, aí, primeira coisa que ele pensa, eu estou na igreja errada. É verdade, irmão. Já passei por isso. Estou na igreja errada. Acho que esse pastor aí não está, né? Esse pastor aí não faz chover. Esse pastor aí não faz nem dar um trovão, soar um trovão. Irmãos, não é assim que funciona. Amém? O que é que funciona? O que é que Paulo está dizendo aqui para a igreja dos romanos, lá em Roma, para que eles cultivassem, né? E procurassem compreender a justificação pela fé, para que eles tivessem paz com Deus. Porque o que é que Deus prometeu para que houvesse uma reconciliação do homem caído, do homem pecador com Ele? A promessa do outro Adão perfeito. Aquele não disse que, segundo o Adão errou, Adão causou a ira contra Deus, desobedeceu a Deus. Mas ele era vamos dizer, um tipo, ele era assim um protótipo do Adão Jesus, do perfeito, obediente, amém? Sem pecado, puro. Era o que deveria ser lá, mas não aconteceu. Nem só por isso Deus desistiu da criação dele. Nem só por isso, né? Deus se irou. Olha o castigo que ele deu para Adão e para Eva. Vocês lembram? Não é? Adão, agora você vai ver, você vai ter que suar para comer, para viver. Você vai cultivar a terra agora, você vai virar um agricultor, você vai se virar para comer. Vai ser com o suor do teu rosto, Adão. Ô Eva, agora você vai ver, você vai sentir a dor dos partos, você vai dar a luz. Vai se sujeitar ao seu marido completamente. Vai ter que cuidar da casa, vai ter que lavar a louça, vai ter que pensar em lavar roupa. Amém? Então o que é que eu estou tentando relembrar os irmãos? Deus mesmo agindo dessa maneira, dando esse castigo do Adão e para Eva, tirando eles do paraíso. Porque aqui o paraíso não era um hotel de luxo, não era um resort 10 estrelas. O paraíso lá, o Éden lá, era a presença absoluta, perfeita, plena com Deus. Era estar adiante, era estar junto. Deus na virada do dia ia lá conversar com Adão. Já leu Gênesis? Todos se lembram? Não era assim? Na virada do dia, Deus não ia caminhar no jardim, ia lá se encontrar com Adão. Imagina os diálogos que eles tiveram, irmãos. Se a Bíblia registrasse, né? Se tivessem registrado aqui, se o Moisés aqui tivesse escrito, se o Abraão tivesse escrito, sei lá, quantos mais deixaram de relembrar alguns detalhes. Se eles colocassem uma parte, um diálogo de um único dia com Deus, com Adão, como deveria ser a comunhão, a relação deles. Mas Deus não desistiu aí Deus levanta um Abraão, amém? Que seria conhecido como o amigo de Deus, o pai da fé. Aquele que iria acreditar, mesmo não vendo, mesmo não sabendo dos planos futuros de Deus, mas ele ia acreditar. Então Deus olhou para Abraão, um camarada lá de uma terra de idólatras, lá de um pagão, de uma família pagã. Deus olha para ele e fala assim: dentro do coração desse homem tem algo especial que eu vou requerer para a minha obra, o meu plano, iniciar o meu plano de redenção. Primeiro, Deus queria
que a criação dele prosperasse, se multiplicasse. Não foi? Então ele faz uma promessa para Adão e fala assim: olha, Adão, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Em ti serão constituídas muitas nações. Vão te conhecer como pai de muitas nações. E foi. E aí Deus começa um processo e vai. Mas existia algo que Deus estabeleceu na época de Moisés. Por quê? Porque a coisa estava muito complicada na relação do homem, da criação, né? Os que deveriam ser amigos de Deus estavam muito complicados, eles estavam muito distanciados pelo pecado, pela rebeldia, pelo egoísmo, né? Por achar que eles eram autônomos de todas as formas, em todos os sentidos. Eles eram independentes de todas as formas, todos os sentidos de um Criador. Eu não sei se o Darwin já pregava a lei da evolução lá naquela época, mas eles achavam que eles não precisavam de Deus, que eles podiam viver da forma que eles quisessem, que talvez eles eram fruto do acaso, não havia ninguém responsável, né, pela criação deles. Eles não tinham semelhança, não tinham imagem e semelhança de ninguém. Eles eram simplesmente um produto de uma ameba, de uma célula que desenvolveu lá e cresceu. Não era assim. Aí o pecado foi andando, aí teve todas as consequências, não foi? Naquela primeira fase lá do Adão até Noé, lembra? Deus precisou com aquela geração limpar a terra. Só sobrou Noé, não lembra? Aí vai Noé, vai indo, e Sete, e não sei mais quem, e tal, né? Viveram 700, 900, 800 anos, olha que maravilha. E eu aqui já com 60, estou capengando, misericórdia, né? E aí a gente observa que vai chegando, e tal, e vai indo, aí a coisa continua a voltar, todo o processo da desobediência, da independência de Deus de novo. Aí Deus estabelece o que? Através a lei. Aí Deus estabelece uma lei. Lembram disso? Moisés fica 40 noites, 40 dias lá em cima no monte, né? Chamado Monte de Deus. Recebe lá umas leis, umas tábuas escritas. Ali era um código, não só para a boa convivência social do povo, da nação ali que Deus estava criando, do povo hebreu, mas era também para a relação com Deus ser estabelecida dentro de um código, dentro de uma formalidade, a qual eles entendessem. E era instituída então as leis, né? Então existia a lei do sacerdócio, tinha a lei das posses da terra, da herança, da hereditariedade, né? Das bênçãos do pai para o filho, para o primogênito. Tinha uma série de leis, muitas coisas. E tinha as leis, que eram as leis pétreas, as leis em relação com Deus. Aí o que se falou muito durante muitas gerações atrás foi a questão dos 10 mandamentos, né? Somente a Igreja Católica, quando cresceu, expandiu muito e dominou praticamente o planeta, ela pregava muito essa questão simplesmente dos pecados capitais, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Lembra disso? Lembra não, irmãos? Não é? Então era muito baseado nisso, mas esquecia de algumas regras básicas que propiciaria, né? Que daria condições do homem, da mulher, do jovem, da criança, quando chegava ao conhecimento dele essa questão, essa ordenança, essa lei divina, principalmente em relação aos pecados capitais, ela tinha que ser algo que tinha que ser movida dentro do coração do homem através de dois dons de Deus, através da fé e através da graça. Se não houvesse dentro do
do homem, da mulher, como hoje, nos dias de hoje também, não houver esse reconhecimento, essa identificação das palavras fé e da graça, não só como substantivos, mas como uma ação, como algo realmente existente na nossa vida, na nossa prática de vida, a nossa relação com Deus fica um pouco complicada. Aí nós sofremos os ataques da dúvida, nós sofremos os ataques do engano. Por quê? Porque a nossa fé é aquela fé que não é uma fé divina, uma fé dada por Deus. Se torna assim uma esperança sem fundamento na nossa vida. Eu espero que tudo dê certo. Aí vem, o contrapensamento. Mas e se não der certo? Aí muitos dizem, aí tem o plano B, tem o plano C, Ou seja, eu vou com uma atitude diferente. Não. Em relação a essa fé salvífica, essa fé divina, essa fé de Deus, reconhecendo a graça de Deus sobre as nossas vidas, a gente descobre que essa é a fé que faz o impossível acontecer. É aquela fé que traz aquilo que não existe, vir a existir. Mesmo que nós não vemos, não tocamos, mas a gente sabe que vai acontecer. Então é uma fé com fundamento, é uma fé com certeza, com convicção. E como Paulo estava explicando aqui, ensinando para eles, essa fé, ela vai motivar dentro do crente todas essas coisas. Primeiro, vai trazer paz com Deus. Você não vai duvidar que Deus te ama verdadeiramente, que Deus quer te abençoar, que Deus existe, é verdadeiro, poderoso. Amém? Você vai perceber a graça sobre a vida de Deus, você vai reconhecer a graça. E uma das graças reveladas a nós foi Jesus Cristo. Foi o Adão, o segundo Adão, perfeito, imaculado, sem pecado. E nós vamos também começar a ter uma verdadeira esperança. Amém? Muitos vão dizer assim, você fica aí orando, isso nada vai acontecer. Não. Você está achando que Deus está olhando para você? Quantas vezes você já ouviu isso? Eu ouvi um bocado de vezes. Está indo na igreja para quê? Não precisa ir na igreja para isso. Você não precisa ser crente para Deus me amar. Eu acredito em Deus. Só que no momento da luta, no momento da dificuldade, e aí? Não tem firmeza. É como aquele que levanta a sua casa sobre a areia, Os fundamentos não ficam sólidos. Então a gente observa que Paulo está tentando ensinar isso, em trazer isso ao coração das pessoas. E hoje também nós vamos aproveitando essa ocasião, esse momento, para nós estarmos relembrando isso, para que nós possamos nos gloriar nas tribulações. Nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos reconhecer a graça de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, eu tenho um sopro de vida, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu tenho um corpo. E para que todas essas três coisas, a tricotomia humana aqui, corpo, alma e espírito, esteja em harmonia, em comunhão, eu preciso cuidar de uma forma especial de cada uma delas. Amém? Então eu sou 3 em 1. Amém? Assim como a trindade, a divindade, também são 3 em 1. Pai, Filho, Espírito Santo. Eu sou corpo, espírito e alma. Amém? Enquanto eu viver nesse tempo dado aqui, nessa existência terrena, um não pode viver sem o outro. Um não pode estar disperso um do outro. Amém? Assim como na nossa fé, na nossa crença, nós não podemos estar apartados nem do Filho e nem do Espírito. E muito menos em desobediência a Deus. A gente precisa estar em paz com Deus.
comunhão com Cristo, para recebermos a revelação, a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Segundo Paulo, tribulações faz parte das bênçãos, não foi o que eu disse? Lembrando aqui que Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele fala sobre que as tentações, né, é uma forma de nós sermos provados. E quando somos provados e decidimos da maneira certa, nós recebemos a coroa. Não é isso? Ou não? Não há uma provação sem uma tentação. Amém? E a tentação ela pode vir de diversas formas. Pode ser uma tentação espiritual, pode ser uma tentação carnal, pode ser uma tentação emocional, emotiva. E a gente precisa ter um domínio, a gente precisa passar por uma aprovação nesses instantes. E esse momento da aprovação, existem duas possibilidades: ou a gente resiste, ou a gente se entrega. Amém? Então, para que a gente possa ter assim uma forma mais compreensível, deixa eu relembrar aqui algo assim que há muito tempo atrás eu fiz um cursinho a respeito, porque eu não entendia como tratar, como conversar, como orientar a questão de vícios, de dependência, tabagismo, alcoolismo, e até mesmo drogas. Amém? Então, quem é que um especialista uma vez disse assim: olha, quando você vai orientar a pessoa que está dependente, que está viciada, e aí aquela pessoa que você olha, conversa com ela e vê dentro dela o desejo, a vontade de sair do problema, de resistir ao problema, o que é que você tem que falar com ela? Você tem que ser muito categórico, muito franco e direto. Tem que dizer: tudo isso só vai ser vencido se você conseguir vencer essas provações. Eu não te tiro porque eu quero te tirar. Eu não te livro disso porque eu quero te livrar. Eu posso te ajudar, eu posso te apoiar. Agora você é que tem que soltar essas amarras. Como? No momento da aprovação. Qual é o momento da aprovação? O momento de usar a droga, o momento de fumar, o momento de tomar um gole. Esse é o momento da decisão, esse é o momento da aprovação. Amém? O camarada leva uma vida muito longa de alcoolismo. Ele fala: vou parar. Aí ele fica uma semana, que é o normal, né? Muitos alcoólatras conseguem ficar uma semana às vezes. Alguns ficam até um mês sem beber, mas sempre correndo o risco do primeiro gole. Amém? Então, enquanto ele vai resistindo ao primeiro gole, ele está limpo, ele não se embriaga. Mas quando ele toma o primeiro gole, né? Complica. Então é isso que a gente ensina para esse tipo de pessoa: resista ao primeiro cigarro. Eu fumei um tempo, até gostava de fumar, mas sabe como eu parei? Porque eu trabalhei numa empresa que a gente não podia fumar durante o trabalho. Amém? E uma outra a gente até parava para fumar, ia no banheiro fumar escondido. Aí eu entrei numa que não podia fumar de jeito nenhum, nem o cigarro central da sessão, e tinha que deixar no armário. Então eu fui passando o tempo e fui esquecendo daquilo. Aí eu ia fumar quando eu ia embora. Entrava no ônibus para ir embora, né? O ônibus da empresa levava a gente para casa. Aí às vezes a gente fumava um cigarro, os amigos compartilhavam o cigarro. Ou então, passava a semana, nem fumava. Ia fumar no sábado, no domingo. Amém? Aí chegou um dia que eu falei assim: pô, se eu fico uma semana, às vezes sem fumar, por que eu vou fumar no sábado e domingo, não é? Aí veio isso no meu pensamento. Aí eu lembrei que no final de semana eu falei assim: pô, se eu não fumar o primeiro cigarro, eu sei que vai continuar do jeito que a semana correu, transcorreu. E aí, irmãos, de repente, perdeu a graça o cigarro. Amém?
Quando eu inventava, ia na casa de uma cunhada, eles tinham uma festinha, tinha um negócio, aí todo mundo bebe, todo mundo fuma, né? Aí alguém vinha com cigarro, que põe o cigarro na boca, irmão, era um mal-estar, era um negócio ruim, horrível. Aí eu, né? Aí com o tempo, nunca mais, olha, faz muitos anos, nunca mais fumei. Né? Com os álcool, com as bebidas alcoólicas, é a mesma coisa. Então a gente começa a observar aqui que a dúvida, a rebeldia, o pecado, a descrença, a gente só vai rompendo com isso quando a gente começa a tomar o dinamismo na nossa vida, ou seja, tomar um impulso na nossa vida, a nossa confiança com Deus, o nosso conhecimento com Deus, quando a gente começa a botar em prática o conhecimento em relação à fé e à graça de Deus. Por que eu devo acreditar em Deus? Porque Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é cuidadoso, zeloso e quer me salvar. Então eu preciso crer nisso. Como é que eu vou crer nisso? Vendo a graça dele derramada. Então começou a graça dele de diversas formas, desde o passado. Se a gente pega o Antigo Testamento, a gente vê a graça de Deus já vindo trazida. Olha, onde abundou o pecado, mais superabundou a graça de Deus. Ou seja, a benevolência dele, a presença dele, o cuidado dele, o zelo dele em relação a nós. E foi passando de geração em geração, de história. A gente vai ver isso em todos os livros do Antigo Testamento. A graça de Deus sempre presente, a misericórdia. Não é? A gente vê a turma do Êxodo, 40 anos no deserto. Deus não abandonou eles, irmãos. De noite, de madrugada fazia frio, tinha coluna de fogo. De dia estava muito quente, o sol ardia, queimava, tinha nuvem acompanhando eles, protegendo eles. Dava fome, caiu o maná. Amém? As roupas não se rasgavam, não envelhecia, os calçados não ficavam apertados nos pés, e olha que as crianças iam crescendo. Então veja a graça de Deus sempre derramada diante do povo. E tudo que eles precisavam o quê? Era crer na promessa, era acreditar, era ter a fé firme nisso. Amém? Acreditando em Deus. E a gente vê então, irmãos, que essa palavra tribulação refere-se a todo tipo de provações que podem nos afligir. E hoje tantas coisas nos afligem, fala a verdade. Pensa, o som. Qual é a coisinha que mais te afligiu no decorrer da semana? Me fala. Né? Ou a hora de ir no mercado, olha que aflição, meu Deus. Sim ou não? As mulheres que vai mais, né? Se preocupam às vezes muito mais com. Vai no mercado. Vê a aflição que é você ir para o mercado. Não é? Já a gente está voltando ao tempo de ver pessoas num caixa do mercado, como aconteceu nos anos 80 até 88. As pessoas irem no mercado, irmãos, em vez de ficar procurando moedinha no bolso para ajudar a inteirar a pagar a conta, não, tirando produto para que o dinheiro dê para comprar, irmão. A gente está voltando esse tempo. Tribulação, sim ou não? Aí a gente pega, a gente vê a situação da educação, nas escolas, né? Tribulação. Hoje tem muitos diretores assim que eles até suspendem a aula em reunião de pais e mestres. Eles suspendem a aula, mandam as crianças ficar em casa, porque eles sabem a bagunça, a tragédia que é, tudo junto, e os pais e as mães tendo que estar reunidos, né? Está complicado, irmão. Tribulação. Então como a gente vai reagir a tudo isso? Muita gente fala assim, mas é assim mesmo. Fazer o quê? Não, irmãos, não. Vamos ter fé, vamos reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque Deus está sempre dando oportunidade, principalmente para o povo, né? Que se diz povo dele, que se diz crente, que se diz cristão, em aprender a vencer as tribulações, as dificuldades. Amém? Até em tempos de economia ruim, irmãos, Deus ensina o crente a prosperar, Deus ensina o crente a ficar
equilibrado, seguro. É só a gente prestar atenção. A graça de Deus sendo ainda, né? No Holocausto, irmãos, você sabia que eu estive olhando a história do Holocausto, né? Foi muito triste. Foi muito triste. Né? Morreram milhões de pessoas. Acho que 8 milhões, 9 milhões de israelitas, né? De cristãos, né? Morreram. Mas, irmãos, até antes de tudo isso começar, eles eram o povo mais próximo fora de uma nação. Você não via um hebreu, você não via um israelita antes do Holocausto, que fosse mendigo, que vivesse na pobreza. Eles se autoajudavam, eles ajudavam, eles tinham dinheiro, eles tinham posse, eles gostavam muito de ouro, eles investiam muito em joias. E eles eram muito inteligentes, habilidosos, irmãos, com metalurgia, com relojoaria, com joalheria, com tudo quanto é tipo de trabalho que você imagina. E eles eram os caras na época. E muitos, mesmo durante toda a tribulação do Holocausto, sentiram a graça de Deus lá, porque mesmo assim ainda conseguiram se manter próximo, tendo que comer junto, a família unida. Muitos, mas muitos também se abalaram, muitos perderam a fé. Essa é uma grande realidade, porque achavam que Deus havia esquecido eles, que eles não eram descendentes de Abraão. Muitos pensaram isso. Mas as provações, irmãos, as provações, as tribulações é para nos fortalecer, para nos engrandecer. E a gente pega e vê o Israel de hoje. Foi a única nação que foi criada, fundada em 3 dias. Em 3 dias. Sem guerra. A mão redentora de Deus. E hoje tudo que você imaginar de tecnologia, tudo que você imaginar de processo na medicina, nuclear, na física, na aeronáutica, tudo tem mão do povo hebreu. Tudo tem mão dos israelitas. Os maiores avanços da medicina na questão do coração é gente de Israel. Tecnologia de celular, desses negócios de inteligência artificial, muitos estão tomando posse aí das ideias, mas tudo começou de Israel, os israelenses. E eles não guardam só para si, eles são um celeiro de bênção para o mundo. Ninguém entendeu isso aí. E muitos querem destruir Israel. Aqui, irmãos, também tem um celeiro de bênção. Aqui também tem um grande testamento de vida, de prosperidade para o povo se acreditar, botar em prática a sua fé. E muitos querem destruir isso aqui. Mas nós precisamos acreditar que em meio a essas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar diligentemente a sua face, produzindo, irmãos, em nós um espírito e um caráter perseverante, que vence as batalhas da vida e que nos leva a adquirir paciência. O que está faltando para muito crente na nossa geração é paciência. Amém? Muitos dizem ter fé, mas não tem paciência. Então essa fé não é a fé divina, não é a fé salvífica. Porque Paulo está dizendo aqui, né, que a fé, ela produz paciência, né? Por quê? Porque ela emite sobre as tribulações da nossa vida a capacidade de nós compreendermos que nós podemos resistir. Porque Deus nos ama, porque Deus é conosco, porque nós somos um povo escolhido, nós somos um povo eleito, somos um povo chamado para uma nova esperança.
Então a gente acaba descobrindo dentro de nós que nós somos capazes de termos paciência. A tribulação vai passar, eu vou vencer. Ela não vai permanecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, não vai. Eu vou ter paciência porque eu vou vencer. E às vezes o crente da nossa geração está faltando paciência, irmão. Por quê? Porque a fé está mal desenvolvida, está mal fundamentada. Porque muitos acreditam no Deus do hoje, no Deus do agora. É para já, é para ontem. É o Deus que tem que me socorrer, eu, dentro das minhas emoções, das minhas paixões humanas, das minhas vontades, do meu egoísmo. Eu tenho que ser realizado, eu tenho que ser próspero, eu não tenho que me ver muito bem, porque senão não adianta. Porque senão eu não, de outra forma eu não quero. Mais ou menos é assim que parece que bate no coração do crente da nossa geração. E a Bíblia nunca disse que seria assim. Olha o que Jesus diz lá em Lucas. Acho que eu anotei, eu não esqueci. Lucas 9, 26. Vamos ler primeiro 23 ao 25. Lucas 9, 23 e 25. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. O que Jesus está falando? Tenha paciência, porque é todo dia, tá? Você não vai carregar a cruz uma vez só. Vai ser todo dia. A tribulação vai ser complicada, você vai, pode ser até todo dia. Mas negue a si mesmo. Ah, não estou nem preocupado com isso, não estou nem aí. Deus é meu amigo, Deus, como o salmista, Deus é o meu escudo, Deus é o meu esconderijo, né? Então ali eu estou firmado na rocha. O irmão José costuma sempre dizer aqui. Então, se é assim, eu vou vencer a tribulação. Ela pode soprar hoje, o vento pode soprar hoje, pode soprar amanhã, pode passar a semana inteira, mas eu sei que o sol vai vir. Às vezes eu brinco, agora eu estou aprendendo mais ter paciência com os dias lá onde a gente está morando. E tem dia que a garoa é a semana inteira. Antes eu reclamava, né? Agora não, eu falo assim, não, ela vai passar. Não, ela vai passar e o sol vai brilhar, e aí eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas, né? Enquanto está garoando, enquanto não está chovendo, eu vou fazer outra coisa. Por quê? Porque Deus nos dá a graça, a condição de termos a habilidade de fazermos outras coisas. Não vou ficar emburrado no sofá, porque está garoando. Vou me virar, vou fazer alguma coisa. E é o que eu estou fazendo e estou ficando mais feliz. Estou vivendo mais feliz com Deus. Estou sentindo mais a graça de Deus sobre a minha vida. Estou entendendo mais o que é a graça de Deus sobre a minha vida. E a graça de Deus, ela vem com chuva ou sem chuva. A graça de Deus, ela está sobre a minha vida com sol ou sem sol. A graça de Deus está sobre a minha vida se a saúde está abatida ou se está perfeita. A graça de Deus se faz presente todos os dias. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho a promessa. E essa promessa faz eu me despertar na minha fé e ter esperança e ter paciência, porque eu sei que logo vem. Logo vem. Amém? João 10, versículo 4 até o 27, ele descreve uma coisa assim, muito bacana. Fala sobre as ovelhas que conhecem o seu pastor. E fala assim, eu abro o aprisco e elas me seguem. Por que elas me seguem? Porque elas me conhecem. Elas conhecem a minha voz. E eu as conheço. E eu as levo. E elas encontram pasto. Elas encontram. Amém? Então, Apocalipse 14, versículo 4 diz assim, é uma visão para João, e o João pergunta assim, e esses que vêm subindo aí como um grande rebanho aí? Aí o Espírito diz para o João, esses são os que seguem o Cordeiro
onde quer que ele vai. Aleluia. Amém? Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém? A graça de Deus, irmãos. A graça de Deus vai até os últimos dias sobre a nossa vida. A graça de Deus estará conosco até mesmo lá no paraíso, até na celestial cidade, vai estar presente. Amém? O conceito da fé, irmãos, no Novo Testamento, ela significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado, ressurreto, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Quem crê nisso? Amém. Não, acho que está fraquinho. Não é? O primeiro conceito que o Novo Testamento traz para nós sobre fé é crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Quem crê nisso? Amém! Eu creio. Amém? Por quê? Porque sem essa graça de Deus manifesta sobre mim, eu estava perdido, eu estava, né? Como diz um pastor lá do Piauí, vocês me perdoem, ele diz assim, eu estaria lascado. Sem isso eu estaria, né? Mas a gente começa a observar que também fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdade profunda dentro de si e tristeza. Puxa, eu pequei. Como às vezes eu lembro de alguns pecados, porque, irmãos, Deus lança no esquecimento, sim ou não? Não é que a palavra de Deus diz? Uma vez que nós nos arrependemos e confessamos para Ele, a palavra de Deus que Ele lança no mar do esquecimento. Ele não lembra, mas nós lembramos. O que eu falei para os irmãos? Da tricotomia humana. Eu sou um corpo, uma alma e um espírito. Amém? O espírito quer proximidade com Deus. O espírito, como ele descende de Deus, ele quer comunhão com Deus. Amém? A minha alma, como era mais dentro das emoções humanas, da minha forma de vida aqui, ela quer mais ser satisfazida, né? Ela quer ser recriada, ela quer ser mandona entre esses dois patamares do meu ser, né? Ela quer dominar o meu corpo, ela quer dominar o meu espírito, ou melhor, ela quer se sobrepor, né? Ao meu espírito, e ela quer se achar. Então, é muito comum nos dias de hoje a gente observar que existem, né, crentes, e o crente tem 3 personalidades. Aquela personalidade que ele tira uma foto, né? Tira uma foto e posta nas redes, posta no Instagram, posta para fazer inveja para os outros, sei lá, né? Ou posta para dizer que está tudo bem, tudo legal. Então é aquela foto que ele até passa num aplicativo lá, né? Esconde as rugas, esconde, né? As manchas, o cabelo lá, né? Então ele dá aquela maquiada na foto e posta lá. Quem vê fala, nossa, o meu irmão tá bonito, né? Mas na realidade, quando ele vai para o espelho, ele olha para ele, ele vê que ele não é o cara da foto. Entende? Ou seja, existe aquele eu que os outros veem, existe aquele eu que eu sei, que eu vejo todo dia, que eu, amém? E existe aquele eu que Deus gostaria de ver verdadeiramente, conhecer. Deus queria proximidade, amém? Deus não quer compromisso com a minha beleza, com a minha... Não, Deus quer compromisso com o meu verdadeiro eu. Quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu digo, Senhor, errei contra ti, pequei, me perdoa, com tristeza. Então, como eu dizia, irmão, às vezes eu me lembro de algumas coisas do passado. Irmão, dá uma tristeza, uma angústia. Por que eu magoei Deus desse jeito? Por que eu magoei as pessoas desse jeito? Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo outro? Dá tristeza, irmãos. Isso o que é que é?
Isso é a consequência do reconhecimento da graça de Deus na minha vida. Eu não sei se acontece com você, espero que esteja acontecendo. Porque aí a gente começa a medir a graça de Deus sobre a nossa vida. E a graça de Deus na nossa vida, a gente começa a perceber quando nós começamos a dar valores para os nossos acertos e reprovarmos os nossos erros. Queremos manter distância dos nossos erros e se aproximar mais dos acertos. Aí a gente começa a receber mais a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque aí ele começa a dizer assim: esse está interessado, eu quero ajudá-lo. Amém? Porque ele é educado. A gente observa o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Esse Espírito Santo enviado por Deus para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, ele é educado. Ele não vem metendo o pé na porta. Ele não vem obrigando a gente. Amém? Mas ele vem ali dando um toquinho, né? Ele toca no ombro hoje, ele sopra alguma coisa no ouvido amanhã. Amém? Na nossa angústia, na nossa tristeza, ele dá um jeitinho, ele se aproxima. Mas na nossa rebeldia, no nosso pecado, na nossa pequenez de pensar que somos independentes de Deus, ele se distancia, porque ele é santo. E em terceiro, para nós terminarmos, fé prevê a obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como um modo de viver, inspirado por nossa fé, por nossa gratidão a Deus, pela regeneração através do Espírito Santo. Fé prevê obediência. Crente que é desobediente não pode dizer que tem fé. Porque se tem fé, obedece. Se tem fé, acredita. Se tem fé, tem paciência. Se tem fé, ora. Se tem fé, intercede. Se tem fé, ama. Se tem fé, ajuda. Se tem fé, perdoa. A obediência provém da fé. É o que Paulo também diz aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 5. E lá no capítulo 16 de Romanos, versículo 26, ele diz que obediência e fé são inseparáveis na vida do crente. Não pode o crente viver com essas coisas separadas da vida dele. Amém? Se tem fé, tem que ter obediência. Uma vez tendo obediência, vai ter paciência. Amém. Se tem fé, tem paciência, vai ter esperança. Amém? Então por que muita gente não tem esperança? Porque muita gente desiste, porque muita gente abandona a igreja, abandona a fé. Se perde, né? Religiosamente, vamos dizer, fica perdido, andando, vagando ali para cá, para aqui, para lá. Por quê? Porque não descobriram essa forma, essa base de se estabelecer. Amém? Segundo o mandamento da fé, né? O mandamento aqui que o Paulo está dizendo que são inseparáveis. São inseparáveis por quê? Porque segundo o mandamento de Deus, o Deus eterno, a todas as nações foram previstos obediência e fé através dos seus instrumentos, dos seus vasos, tanto através do Adão, não é? O Adão tinha que ter obediência, tinha que ter fé, acreditar em Deus, na comunhão com Deus, tinha que ter comunhão. Desobedeceu, caiu. Amém? Depois veio as outras gerações, né? O Sete, o Cão e os filhos do Adão vem até Noé. O que aconteceu? Todo mundo perdeu esse contato, todo mundo teve. Aí vem Noé, fica só Noé. E vem a geração de Noé, vem vindo Lameque, vem vindo. Como eu disse, vivendo 200, 800 anos, 700 anos. Até chegar aí no momento do Abraão. Aí o Abraão dá um grande exemplo na história. E vem vindo, aqui Paulo ensina sobre isso. É lembrado Hebreus aqui, é lembrado Abraão aqui, e a gente começa
e uma vida cristã, achando que a nossa vida é só movida às bênçãos. Deus só tem que ter as bênçãos sobre a nossa vida, só a graça. Amém. E a gente não precisa ter nenhum compromisso com Ele. Não, está errado. A gente precisa começar pela fé em Cristo. Amém? Pela fé em Cristo. Aí a graça começa a ser derramada sobre a nossa vida. Amém? Os crentes da igreja primitiva, do início da história da igreja, eles aprenderam a ter fé em Cristo, acreditar em Cristo. Não é só porque viram a cruz, porque viram o Cordeiro lá crucificado, viram ele ressurreto, que ele apareceu, se reuniu em 2 ou 3 casas, seguiu 2 num caminho, se apresentou a eles. Não foi só por isso. É porque eles acreditaram verdadeiramente na promessa, nas profecias, e estabeleceram um vínculo de fé, acreditando no Cordeiro enviado, né? Como Senhor e Salvador para uma nova vida. E aí a graça foi derramada sobre eles, irmãos. E a graça foi tão abundante que veio até o Espírito Santo. Amém? Que nós possamos também ir dando os nossos passos mais adiante nessa questão. Amém? Reconhecer sempre a fé. Problema veio, a tribulação veio, diga: não, eu tenho fé. Amém? Se a tribulação, os problemas persistir, aumentar, sei lá, você diz: não, eu sei que a graça vai ser derramada. Eu só preciso ter a paciência, e eu sei que a esperança vai se revelar. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus nós paramos por aqui hoje.